Olá pessoal, boa tarde. 22 de outubro de 2022, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 33, capítulo 8.3, a gratidão como sentido motivador da existência. Para vocês que não me acompanham no Instagram ou mesmo não são inscritos aqui no YouTube, né, nesta semana eu coloquei um post pedindo orientação, né, de vocês e sugestões com relação ao próximo estudo para 2023. Esse estudo aqui irá até o número 45, aí nós terminaremos o livro, já estamos no 33. Então, a sua sugestão para 2023 será bem-vinda lá no post do Instagram ou no post aqui no YouTube, tá bom? O Ser Consciente de Joana de Ângeles até o momento é o mais votado, mas minha decisão ainda não está tomada. Vamos lá então. O ser humano é um conjunto eletrônico maleável que a consciência administra. A sua harmonia ou desconcerto resultam do agente acionador dos seus equipamentos, que é a psique. A exteriorização do self, que armazena, através do psicossoma, as informações de todas as experiências evolutivas, desde as primárias manifestações de vida esculpidas no inconsciente profundo, remanescendo espontaneamente ou quando provocadas pela hipnose. Percebam o quanto o estudo, a longevidade, a constância no estudo é importante. Olha o tanto de termo técnico que existe neste parágrafo. E olha o quanto vocês já conseguem compreendê-lo. Então, isso é muito importante. Compreender a linguagem, facilitar a leitura, é uma construção que vai se fazendo aos poucos. E vocês que já estão aqui desde o estudo do autodescobrimento, lá de 2012, 2015, conseguem agora perceber isso. Então vamos lá. Segundo Joana, o ser humano é um conjunto eletrônico, maleável, e quem administra isso é a nossa consciência. A harmonia ou desconcerto resultam do agente acionador dos seus equipamentos, a nossa mente, a nossa profundidade psíquica, que é a exteriorização do self, né? Aquilo que eu sou na essência sendo mostrado para mim e para os outros e atuando neste mundo material, principalmente no corpo, que é este conjunto eletrônico. Então ele é maleável porque eu posso determinar várias coisas nele. Dependendo do que você ingere, você vai ser gordo ou magro. Dependendo do quanto você faz atividade física, você vai ter uma circulação melhor ou pior. Então ele se molda ao seu comportamento, e o seu comportamento é determinado pela sua mente, que armazena através do psicossoma, né, o corpo mental. Soma é corpo e psico é mental, então psicossomática seria a atuação psicológica no corpo físico, o psicossoma também fala sobre o corpo mental. As informações de todas as experiências evolutivas, desde as primárias manifestações de vida, esculpidas no inconsciente profundo, remanescendo espontaneamente ou quando provocadas pela hipnose. Aqui Joana diz que no nosso espírito, que é este corpo mental também, este corpo que não morre, o nosso corpo físico morre, adoece, mas o nosso corpo mental não, nós somos o espírito. Então, tudo aquilo que eu já vivi desde a minha primeira encarnação, desde a minha criação, fica registrado em mim, e quando eu entro em um novo corpo, quando eu reencarno, essas informações vêm comigo. Nem todas vêm conscientes, elas ficam em sua maioria no inconsciente. Algumas dessas informações vêm à tona quando necessário ou quando estou diante de gatilhos suficientes para que isso aconteça. Então ela fala da hipnose, ou seja, se eu me concentro em buscar essa informação, eu posso encontrá-la através de uma técnica como a hipnose, ou em algum momento da sua vida. Um filme, por exemplo, que você assiste e te faz chorar muito, uma coisa que você vê na rua que te afeta, um comportamento de um cônjuge que você desconfia, e não necessariamente são coisas que estão acontecendo naquele momento, mas elas te dão uma sensação de que você já passou por aquilo antes, ou a clareza em sonhos e tudo mais, ok? Então aquilo que nós somos
como espíritos imortais, permanece conosco corpo após corpo, e aquilo que nós somos determinará também o nosso comportamento, e o nosso comportamento, as nossas escolhas afetarão a saúde do nosso corpo. Assim, considerando o corpo, mesmo ultrajado por deficiências e disfunções, representa uma incomum oportunidade para o restabelecimento das peças estragadas pela invigilância daquele que o utiliza como recurso de autorreparação. Nós utilizamos o nosso corpo, a experiência no corpo físico, na matéria, como uma oportunidade de reparar e de aprender coisas novas. E mesmo que o corpo tenha deficiências e disfunções, ou em razão do nascimento, ou em razão das nossas más escolhas, ainda assim é uma oportunidade para eu ir trabalhando isso. Restabelecer as peças estragadas é uma função tua de não se auto-abandonar. Tá? Quem já parou de fumar cigarro, foi tabagista por um longo tempo e parou, sabe que demora um bom tempo para o pulmão se limpar. Não é assim, parei de fumar cigarro e estou saudável. Você fica tendo secreções, é como se do momento em que você para de fumar, você fica pior do que quando você fumava por um período. Isso traz um... Por que isso está acontecendo? Fica com tosse, fica com aquele chiado, ou como eu disse, com secreções, porque você fica toda hora ali, intoxicando o teu pulmão com fumaça. Tenta imaginar quão frágeis são os nossos alvéolos. Você está enfiando. Então, se você passa na calçada e passa um caminhão jogando fumaça em você, você dá aquela respirada e tosse. Aquela fumaça pontual já é tóxica. Imagine uma pessoa que está com um cigarro durante 7, 8 minutos, que é o tempo que demora para queimar um, enchendo e tirando, enchendo e tirando, enchendo e tirando. Aquilo nunca se regenera. Então, quando você para de fumar, começa um processo de regeneração. E como toda regeneração, isso vai gerando também secreção. Então, isso é um bom sinal. Ou seja, você para de fumar e talvez 1 ano, 2 anos depois é que o teu pulmão volta a ficar com cor rosada, né? Não fica mais aquele carvão. São as questões onde você olha, eu posso modificar isso. Tá 12 quilos acima do peso e vê isso como um problema, dá tempo de começar uma nova atividade. Tá com uma dor no joelho, tá com um problema circulatório, então quando você vai ao médico, na maioria das vezes, ele trata o problema e ele te propõe uma solução. Olha, tem uma solução imediata, você vai tomar esse remédio, mas você também vai ter que parar de comer gordura. É o que ele está dizendo, eu vou começar a partir de agora a diminuir, mas se você continuar colocando, não diminui, aí é responsabilidade sua. Então nós também somos responsáveis, segundo Joana, por reparar aquilo que está errado no nosso corpo, ao invés de abandonarmos ele pensando, eu já estou com 60 anos também, agora dane-se, como se fosse assim, uma casa que você aluga e você fica tanto tempo nela que depois você pensa, eu não vou reformar a hora que eu sair não, deixa o cara me processar. Quando a justiça mandar eu pagar alguma coisa, eu já vou ter morrido mesmo. Só que como essa informação fica no espírito, a responsabilidade da sua conduta também fica. Então, isso é ensinado por Kardec na comunicação dele com os espíritos. Portanto, os espíritos respondem isso para Kardec. Se você abandona essa casa corporal e desencarna com essa mensagem dentro de você, energeticamente você tende a plasmar isso no seu próximo corpo. Então você, como criança, se morreu de câncer no pulmão, tem grande chance de já nascer com uma deficiência respiratória, porque você aniquilou o teu pulmão, essa informação ficou registrada. Então, assim como a mente influencia no corpo, o corpo também influencia na mente. Estas informações se comunicam. E aí é onde você vai ter crianças que já nascem com diabetes, já nascem com asma, já nascem com predisposição a desenvolver bronquite e tudo mais. Leucemia, são predisposições que já vêm com o espírito porque ele não fez as reparações necessárias enquanto podia na vida anterior. Ou está apenas terminando um processo de se limpar daquilo. A criança vem, nasce, morre aos 8 anos de idade. Quer dizer, faltaram 8 anos para acabar aquela história para o indivíduo. Agora ele reencarna de novo sem aquilo no corpo. Tudo bem? Não é A mais B, tá? É só
suposição para você refletir sobre a importância de cuidar do seu corpo e não deixar para depois. Não importa se você tenha 90 anos de idade. O que você puder fazer agora para modificar a maneira como sua mente enxerga o mundo será importante para a sua próxima encarnação. A gratidão pela glória de encontrar-se nele, no corpo, deve expressar-se pelo respeito com que é utilizado, pela maneira como é conduzido, com o objetivo de preservá-lo saudável e forte para as injunções inevitáveis do processo de crescimento para Deus. Vocês podem se lembrar daqueles filmes, né, que mostram escolas ali nos Estados Unidos, escolas mais que seria o nosso ensino fundamental, onde eles têm aquele exercício, né, de dar um ovo para a criança ou uma bexiga desenhada como se fosse um bebê. Então você vai pegar esse ovo e você tem que cuidar dele durante uma semana. Daqui uma semana você tem que trazer, porque isso fala sobre também desenvolvimento das habilidades como pai, como mãe, das habilidades de cuidado. Pode ser um ovo, um pé de feijão, ou como eu disse, uma bexiga. E a criança, ela tem que ficar com aquilo uma semana cuidando, não pode quebrar, tá? Quando quebra, significa que de alguma maneira ela falhou, para que ela perceba, olha, você não deu conta de cuidar de um ovo por uma semana, e quando for alguma coisa mais importante, e quando for um animal de estimação. Então, o nosso corpo físico, ele não é diferente desse experimento que nós temos que passar como espíritos. Olha, eu vou te dar um corpo por 40, 50, 80 ou 90 anos. Vamos ver como ele termina ao final do teu processo. Se você não deu conta de cuidar de um corpo, que é o que te dava a oportunidade de existir, que dizia respeito só a você, então quando você desencarna, você está demonstrando que você não tem responsabilidade para cuidar de algo maior. É onde você não vai crescer dentro dessa escala espiritual porque ela é meritocrática. Não importa então se o teu corpo é pobre ou bonito, então não é sobre, eu morri com 5 quilos a mais. Mas de repente você nasceu numa situação de pobreza que não dava para você comer o alface, o tomate orgânico que custa R$40 o quilo. Você foi lidando com o que tinha, então isso não te será pesado. Não é a mesma coisa para todo mundo. Tá? O rico que pode pagar um personal trainer, nutricionista e ter um acompanhamento, a cobrança dele será diferente. Então não leva isso a ferro e fogo. Quando eu falo meritocracia, no sentido, dentro das oportunidades que te foram dadas, o melhor que você possa fazer com isso. Você conseguiu cuidar desse corpo e entregou ele de volta para a terra, né? Do pó veio ao pó, do pó viemos, ao pó voltaremos. Entregou de volta esse elemento de carbono para o universo, aí vai ser avaliado. Cuidou. Veio com uma predisposição mental e espiritual de vícios em substâncias e conseguiu trabalhar isso. Controlou, frequentou Alcoólico Anônimo, fez terapia, fez meditação. Veio com uma predisposição colérica a se enraivecer, o que fez com que infartasse aos 40 anos de idade na outra existência. Trabalhou isso, o manejo da raiva, e conseguiu viver até os 70. Então, é uma construção para nós mesmos analisarmos isso. Agora, quando você olha, por exemplo, aquelas pessoas que você percebe que estão largadas na aparência, no corpo, muito acima do peso, já numa obesidade acima do normal, né? Acima do saudável, não se preocupa mais com a roupa que veste tudo, é comum você perceber que o filho está igual. Aquela criança de 6, 7 anos de idade que já está 15 quilos acima do peso, que já é obesa, e está lá o casal e os três andando juntos, indo lá comer o milkshake hipercalórico ou o hambúrguer que não tem nutriente. Mas por que eu vou culpar esse indivíduo? Se ele não consegue cuidar do dele, é natural que ele não vai conseguir cuidar de outro. Essa é a ideia aqui. Se você quer responsabilidades e crescimento espiritual, não adianta ficar cuidando de pessoas na rua se você não cuida de você. Porque isso é algo que você faz para fora, para que os outros vejam. Você é a pessoa mais importante, porque sem você, sem este corpo físico, você não consegue fazer nada. Eu sempre insisto nisso. Se o avião está caindo, coloque a máscara primeiro em você. Isso é o que a comissária fala. Então, primeiro cuida do teu corpo. Você fazendo este movimento de cuidar do seu corpo, isso significa que mentalmente você desenvolveu inteligência emocional e disciplina. Por que inteligência emocional? Porque a maioria dos comportamentos destrutivos vem da nossa impulsividade ou compulsividade, isso está na nossa mente.
Ah, minha amiga falou que ia sair comigo e mudou de ideia na última hora. Vou comer uma pizza sozinha. Porque eu tô com raiva, porque eu tô me sentindo preterido, porque eu não aceito a rejeição. Então eu vou encher a cara de cerveja. É assim. A minha mente vai fazendo com que eu puna meu corpo. E eu vou tendo essas ideias de paladar infantil, essas ideias de regressões, e aí eu ainda acho que como adulto eu tenho que fazer este ou aquele comportamento. Se o teu filho pega o copo de Coca-Cola e dá para o cachorro lamber, você fala, vai dar Coca-Cola para o cachorro? Isso faz mal para ele. Mas você está dando para o seu filho, está dando para você. Se você dá Coca-Cola para o seu corpo, um produto que é para desentupir ralo e pia, por que, que você está fazendo isso com o seu estômago? É esse pensamento. É gostoso, é prazeroso, mas não é bom. A ideia da construção e a da manutenção, ela é cansativa, mas é justamente isso que te faz crescer. Então, uma coisa é você dizer, eu tive um filho e isso mudou a minha vida. Mudou a sua vida, mas tem uma babá que cuida de manhã, uma que cuida à tarde e tua sogra cuida de fim de semana. Você não troca uma fralda, você só brinca com ele de vez em quando. Então, mas se você não tivesse tudo isso e tem aquela pessoa que está carregando um bebê desse lado e puxando o outro pela mão aqui, essa vai ter um crescimento muito maior que o seu nesta área, porque ela está enfrentando do jeito mais difícil. Então, cuidar do corpo, fazendo uma caminhada, fazendo um agachamento, fazendo um funcional, fazendo um crossfit, fazendo uma meditação, evitando a batata frita, evitando a Coca-Cola, isso não é tão prazeroso para o cérebro, para a criança interior, mas para o espírito mostra responsabilidade, disciplina e capacidade de cuidar de si de uma maneira mais madura. Quando você desencarna, você está em um estágio evolutivo melhor. Embora toda a sua harmonia, uma picada de alfinete infectado pode produzir-lhe danos irreparáveis, assim como uma emoção descontrolada é capaz de alterar-lhe o funcionamento, proporcionando desajustes e transtornos físicos, emocionais e psíquicos de dolorosa recuperação. Ela fala de uma agulha infectada, né? Um alfinete infectado. Eu normalmente uso um mosquito, né? Um mosquito pode te matar. Chikungunya, dengue, malária, febre amarela, febre tifoide. Embora toda essa harmonia, que em tese deveria existir, um funcionamento harmônico, se você faz assim, olha, tudo bem, o meu estômago precisa funcionar, eu vou enchê-lo com 6 pedaços de pizza, aí dá aquela sobrecarga. O cérebro tem que falar, bom, vamos mandar mais sangue para o estômago porque o estômago precisa mais. Aí você fica naquela sonolência. Sobrecarregou. Você precisa encontrar um limite onde você sinta que o teu corpo continua funcionando normalmente. Aí não dorme direito, aí no dia seguinte fica ali, pescando, se cobrando porque tinha que estar acordado. Aí enche de energético, enche de café porque quer ficar acordado. O cérebro fala, ô amigão, que hora você vai deixar eu descansar? Eu preciso descansar. À noite você não deixou. Então agora que eu estou exausto, eu estou dando os comandos para que o seu corpo entre em recesso para poder regenerar, você está me mandando taurina e cafeína? Aí não aguenta. O coração precisa entrar em batimento mais menor durante a noite. O cérebro precisa das suas atividades neuronais para reequilíbrio. Você nunca dorme? Ele entra em colapso. Então, se você precisa usar cafeína para ficar acordado, isso é um sinal de que você está falhando. Você está falhando. Teu corpo precisa dormir. E se ele precisa dormir durante o dia, é porque você está com insônia e ansiedade à noite. Então não é a cafeína que você usa. É o ansiolítico. Você conserta o que está causando o problema. E aí o ansiolítico te ajuda a dormir. E você pensa, por que eu estava ansioso? Era uma situação pontual? Ah, eu tinha uma entrevista de emprego, já passou, beleza? Não, é uma coisa que eu não sei de onde vem? Vai para terapia. Trata a causa. Se você ficar se medicando, fazendo o teu corpo funcionar erroneamente, comendo a pizza fria 2 horas da manhã, aí meio-dia você não almoça, naquele dia você almoça às 3, no outro você almoça às 11 da manhã, aí você vai almoçar um salgado, uma coxinha que você pegou andando para chegar ao metrô, você se arrebenta.
Então é melhor que você saia de casa com uma marmita feita e coma no metrô, dane-se o que os outros vão pensar, come um arroz e feijão no metrô, do que comer uma coxinha andando, porque você está com pressa. Isso tudo parece simples, mas o nosso corpo foi feito para este processo. 16 horas acordado, 8 horas dormindo. Todos os dias. Essa é a chatice que eu falo da manutenção com o corpo. Aí eu tenho que acordar, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir ao banheiro. Dependendo do que eu como, eu posso ter que ir mais ao banheiro hoje do que eu fui ontem. É como ter um filho que tem que dar banho, tem que cuidar, e tem que levar para a escola todo dia, onde algumas pessoas ficam malucas, não aguentam mais. Ficam estressadas. Porque é cansativo. Mas se você não dá conta de fazer isso, que agora você tem 20, 30 anos e sente que é imortal, com 50, 60 isso vai te cobrar um preço muito caro. A ideia de uma manutenção mais amorosa, mais cuidadosa, dentro daquilo que você pode, é o que é proposto hoje. Olha, harmonia. Teu coração não pode trabalhar mais do que o estômago está trabalhando, do que o cérebro, do que o joelho direito, do que o joelho esquerdo. Tudo tem que trabalhar dentro de um equilíbrio. Tá? Assim, uma emoção descontrolada é capaz de alterar o funcionamento, proporcionando desajustes e transtornos físicos. Olha, uma emoção gerando sintoma físico, emocional e psíquico de dolorosa recuperação. Porque como isso não é da noite para o dia, a cura também não vai ser. Não adianta chegar com um ataque de pânico e querer resolvê-lo em 3 sessões. Não, ninguém teve um ataque de pânico do nada. Você teve uma insônia, você teve um medo, aí um dia teve uma gota de suor que caiu, no outro tua respiração mudou um pouco, no outro acelerou teu coração. 1, 2 anos depois virou ataque de pânico. Se você tivesse ido olhar isso durante a insônia que não se resolvia, não teria evoluído para um ataque de pânico. Aí teve um ataque de pânico, achou que foi pontual, deixa para lá. No 8º, quando já virou transtorno de pânico, é que vai procurar a terapia. Aí já está tarde. Ainda é possível, mas depois que a tua mente aprende a responder daquela maneira, é muito difícil desensiná-la. Não deixe a sua mente aprender. Deu azia, vai resolver antes que vira refluxo. Deu refluxo, vai resolver antes que vira esofagite. Porque a esofagite vira câncer. Tá claro isso? É nesse sentido de gravidade. É possível buscar resposta e tratamento em estágios iniciais. Então eu trouxe aqui, ó, nota do expositor. No livro Psicossomática Hoje, no capítulo 14.4.1, Estresse e Sistema Imune, 2 revisões, Júlio de Melo Filho e Mauro Diniz Moreira. Esse é um dos livros que eu usava quando eu dava aula de psicossomática na faculdade. Então, esse é um livro muito profundo, tá? Imenso também, tem umas 600 páginas. Nos últimos 20 anos, com a utilização de novos métodos experimentais, estudos sobre o ato de cuidar de bebês, análise de lutos e de conflitos conjugais, e empregando parâmetros de resposta imunológica, comprovou-se a ação inibitória do estresse psicológico sobre o sistema imune. O estresse psicológico, portanto, inibe o sistema imune, a sua imunidade baixa, como dizem, né? Estou com a imunidade baixa, estresse. Tá? E aqui estão os exemplos, né? Então, continua neste livro. Trabalhos envolvendo os enlutados, em especial, pessoas que estão passando por um luto, provocaram curiosidade nos pesquisadores Bartrop e Irving. Logo nos 2 primeiros meses após a perda, estes indivíduos apresentavam significativa diminuição da estimulação de linfócitos, uma função indispensável na geração da reação imunitária e também nas respostas das células natural killers, que, como sabemos, respondem por importantíssima função na eliminação de células neoplásicas. O que é a neoplasia? A criação de uma forma nova, ou seja, um tumor, um câncer. Tá? Natural killers, assassinos naturais.
matadores naturais. Tá? Então, estas células acabavam não sendo criadas em pessoas enlutadas. Então, nos 2 primeiros meses após a perda, havia uma diminuição da capacidade de imunidade do indivíduo e da criação, nessa resposta, das células responsáveis pela eliminação de células cancerígenas. Ficou claro que as células NK, Natural Killers, eram as mais responsivas ao estresse, reduzindo-se desde os minutos iniciais até horas, dias ou mesmo semanas após o mesmo. Também ganhou relevância, segundo os autores, a ligação entre depressão e imunodeficiência, demonstrando-se que a depressão poderia induzir estados imunodeficitários. Posteriormente, esta lista cresceu para abarcar o estresse dos exames escolares, do desemprego e das discórdias conjugais. Consegue entender por que nos exemplos que eu uso eu falo tanto de relacionamento? De traição, de término, de casamento infeliz? É porque isso é determinante na saúde mental. Então o estudo começa falando sobre aquelas pessoas que estão passando por um luto. E depois eles perceberam que isso não é só para quem está passando por um luto, é também para quem está passando por esses estresses do dia a dia, como o exame escolar, desemprego, discórdias conjugais, e aí você vai acrescentando tudo. Relação tóxica dentro de um trabalho, com um chefe que te oprime, com uma empresa que põe pressão de metas, avaliações de funcionários, tudo isso. Tem que lidar com uma mãe com Alzheimer em casa, um pai. Tudo que diz respeito a uma coisa que nunca termina e que vai pouco a pouco te batendo, vai gerando estresse. O estresse altera a maneira como o teu sistema nervoso central responde. Isso altera a maneira como as suas células são criadas ou como elas atuam. Então, imunodeficiência. Você fica com uma deficiência na sua imunidade. Aquilo que deveria combater o que é ruim. E aí aumenta-se a propensão de doenças, sejam elas o câncer ou qualquer outra. Porque o teu corpo está num constante estresse. Então, quando nós dissemos que uma pessoa é hipertensa, é porque a pressão dela é alta, mas porque o meio dela é hipertenso. Ela vive numa tensão constante, numa hipertensão. Ela está toda hora. Ih, vai infartar. Quando eu dou exemplo, o cara ficou bravo e infartou. Não é que o coração explode porque a pessoa fica brava, mas quando ela se irrita, precisa de um fluxo muito maior. Se ela já tem essas artérias mais ou menos entupidas, ou se ela já tem alguns coágulos formados, esse fluxo maior é como se você aumentasse a potência da mangueira. Ela não consegue passar. Isso pode gerar rompimento desses vasos ou dessas artérias, ou pode levar a uma falta de fluxo sanguíneo suficiente aonde o indivíduo morre. Ou descolamento do coágulo, do êmbolo que estava ali colado e de repente, como aumenta o fluxo, ele vai. Aí se for para o pulmão, embolia, se for para o cérebro, AVC, se for para o coração, infarto. Tudo pela mente também. Então, mente, alimentação e comportamento são 3 coisas que você tem que cuidar. Eu entendo que é cansativo, porque na nossa cabeça nós queremos fazer um monte de outras coisas. Nós queremos viver uma realidade mais subjetiva para o nosso espírito. Eu quero tocar um violão, eu quero aprender alguma coisa, eu quero amar, eu quero... Mas você tem que cuidar do corpo. E isso é uma responsabilidade penosa, porque nós estamos em um estágio ainda infantil espiritual. Não um bebê recém-nascido, mas infantil. Então nós temos que ficar brincando de casinha com o corpo. Então, humildade de aceitar isso. Tá? Então, essas células eram as mais responsivas ao estresse, as responsáveis por combater o câncer. E elas se reduzem desde minutos iniciais. Começou, então já vai atuando, dias ou mesmo semanas após o mesmo. Tá? Então, depressão e imunodeficiência, tudo daqui, ó, estudos científicos, confirmando isso que Joana está trazendo. Tá? Ó, embora toda a sua harmonia, uma picada de alfinete pode produzir-lhe danos irreparáveis, assim como uma emoção descontrolada é capaz de alterar-lhe o funcionamento, proporcionando desajustes e transtornos físicos, emocionais e psíquicos de dolorosa recuperação. Voltando em Joana.
Graças à evolução genética das formas físicas, pode-se afirmar que os biótipos atuais, após haverem superado as experiências evolutivas, alcançaram um padrão de harmonia e beleza que bem indica sua procedência, adquirindo mais equilíbrio estético em relação ao passado, com expectativas mais formosas para o futuro. Tem os aplicativos, filtros, né, de Instagram que mostra você se você fosse um Neandertal, por exemplo. Depois você procura lá. Eu não lembro o nome desse filtro. E aí é impressionante assim como o seu rosto vai mudar. A sobrancelha fica uma só, a cara fica mais quadrada, a boca fica maior. Então quer dizer, à medida que é o mesmo corpo, como é que isso foi se modificando até chegar aqui? Qual foi o elemento que foi sendo trazido para isso? Então é interessante quando você pensa como o nosso corpo, até a nossa ossatura era diferente. Não é que chegou um pessoal de nave espacial aqui com um corpo diferente. O corpo foi se modificando de acordo com necessidades que antes existiam, agora não existe mais. Como nós temos, por exemplo, o cóccix, que seria uma herança de uma possível cauda. Por quê? Então nós somos nos modificando. Então, segundo Joana, hoje o nosso corpo ele não é adaptado para subir em uma árvore como era há 10 mil anos, ou há 100 mil anos, ou 1 milhão de anos. Ele não é adaptado para correr dentro de uma selva. Então os indivíduos conseguiam correr meio que nem Mowgli, o menino lobo. Hoje, se você é colocado lá num largados e pelados para correr descalço, você vai assim, ai, espinho, folha, tudo te machuca. Os caras tinham um pneu na sola do pé, que nem criança que jogava bola na rua. Estava em cima da brasa e falava, filho, sai, você está em cima da brasa. Ah, é verdade, porque não sentia. Nós nos modificamos. E à medida que nós nos modificamos, nós fomos para esse aspecto mais harmônico, mais estético. Tá? Dentro de uma ideia que hoje nós consideramos mais bonito. E aí agora tem essas pessoas querendo fazer cada vez mais harmonizações faciais e algumas estão ficando estranhas assim para a nossa ótica. Mas normais para o mundo da harmonização facial. Daqui a pouco meio que tá todo mundo com harmonização facial e eu com essa cara aqui, você com essa cara aí, vamos parecer ultrapassados. Então, à medida que isso se modifica, o nosso corpo também se adapta. Como eu não tenho mais que ficar correndo de leão e tigre, agora eu tenho que ficar preocupado com conta que eu vou pagar. Só que como essa adaptação do corpo ela é mais lenta do que a evolução da civilização, ele não está dando conta de acompanhar o ritmo. Quantos animais obesos tem na natureza? Você já viu um leão obeso? Quais são os animais obesos? Os que estão em cativeiro. Tigre gordo? Não tem. Olha aquele guepardo, coitado. Está todo ansioso, não dorme direito. Guepardo cardiopata. Porque ele come mal. Os animais, eles vivem com o suficiente. Então eles ficam sempre naquela ideia assim de é aquilo mesmo. Mas o ser humano não. Então essa é uma reflexão. Se os únicos animais que ficam obesos são aqueles que estão em cativeiros ou os que foram castrados, a tua obesidade é um sinal de que você está em um cativeiro ou castrado. Alguma coisa que você gostaria não pôde acontecer. Isso é um luto. Você está preso. Por isso, muitas pessoas que vinham para academia, são musculosas e faz crossfit, não sei o quê, depois que se casam engordam muito, porque virou cativeiro, castrados. A atividade sexual diminui, aí eles falam, agora eu transo com a minha esposa uma vez por mês, aí o prazer deles é comer uma pizza, comer um hambúrguer, comer isso, ficar assistindo filme. Tem um prazer, é como se os dois tivessem falado, ufa, a gente não precisa mais ficar cuidando do corpo para achar alguém, né? Nós já nos encontramos, então vamos desistir juntos? Reflete sobre isso. Se tem algum sonho teu que morreu, alguma coisa que você deixou para trás, por que você está com o corpo de um animal de cativeiro, de um animal castrado? E vai reencontrar essa questão instintiva sua de buscar. E quando eu estou falando de obesidade, não é só do corpo, não. É obesidade emocional, é obesidade financeira, é a obesidade de pessimismo. As pessoas não aguentam mais te ver que todo comentário vai ser pessimista, tudo põe para baixo, tudo acha defeito. Isso é obesidade. Reflete nisso. Cadê a tua positividade? Cadê o teu desejo de viver? Cadê a tua libido?
Cadê a tua força? Então, esse tigre gordo, deixa eu levantar para comer. Agora eu vou dormir. Deixa eu levantar para comer. Desistiu. É responsabilidade sua. Não é só uma questão de seja magro ou seja magra porque isso é bonito, mas reflita nas obesidades físicas, emocionais, financeiras ou psicológicas e compreenda por que você desistiu. Por que se entregou? Qual foi a dor que te colocou neste local? Quem foi o pai, a mãe ou o aspecto social que te castrou, que mandou você calar a boca, que disse que você não daria conta e você aceitou? Faz o que eu faço que você vai ser feliz, não se afasta de mim que eu sei o que é melhor para você. E aí você ficou, aí tá aí com 30 anos e não consegue sair da casa da mãe, do pai, porque eu não quero lavar roupa, não quero lavar louça, minha mãe faz tudo isso para mim, eu vou ficando. Isso é cativeiro. Você está evitando enfrentar a maturidade porque se ficou confortável no colo da mãe, mas já passou. Está na hora de buscar alguma coisa que seja para você. Nada obstante, espíritos menos evoluídos podem utilizar-se dessa conquista e reencarnar-se com bela aparência, sem que os seus valores correspondam ao que se pode esperar daquilo que exteriorizam, de maneira agradável e atraente. Os impulsos interiores, porém, assim como os atavismos morais, conduzem-nos aos grupos primitivos de onde provém, fazendo-os reviver as situações e hábitos que já deveriam estar superados. Em outras palavras, cuidado com a beleza. Como dizem, não julgue um livro pela capa. Tem muito bonito psicopata e tem muito feio gente boa. Esteticamente, tá? Seja num corpo bonito. Tem muito indivíduo que tem uma disciplina imensa para moldar o corpo. Todos os músculos extremamente definidos, mas não tem disciplina para domar as emoções. Na primeira briga vai te dar um soco. Homem ou mulher, tá? Não importa. É sobre entender. E tem outros que têm uma força intelectual tão grande, são tão musculosos, que se você cometer um erro de português, ele te dá um soco humilhante. Nós vamos. O idiota. Como tem gente burra nesse mundo. Isso é o fortão batendo. Então, não é sobre só o desenvolvimento. Se eu não tiver um desenvolvimento, seja intelectual ou físico, com um desenvolvimento moral, emocional junto, aí eu viro uma pessoa violenta. Eu viro uma pessoa controladora. Eu viro uma pessoa opressora. E aí sou eu quem castra o outro. E aí, como o outro está castrado dentro deste cativeiro, ele vai perdendo a forma. Então acontece muito isso. Não vai sair com esse teu amigo, não. Vai ficar aqui comigo. Tá, 1 hora já falando com a tua mãe, desliga esse telefone. Aí depois de um tempo trai a pessoa. Claro que traiu ela. Ela desmanchou, ela não existe mais, ela não tem força para nada. Quem que se sente atraído sexualmente ou afetivamente por alguém que não existe? Nós não queremos o fraco. Nosso próprio impulso biológico, nosso próprio impulso ancestral nos leva a querer um parceiro, uma parceira que nos dá a sensação de segurança e de que um filho ou uma filha que venha a nascer tem a melhor genética possível. Aí você está com uma pessoa que não tem mais voz para nada, que já não se veste de jeito nenhum, porque tem que esconder tudo, tem que esconder peito, tem que esconder bunda, tem que esconder coxa, tem que esconder a cara, não pode postar selfie, não pode isso e aquilo, ela deixa de existir. Ela deixa de existir para o mundo, daqui a pouco ela deixa de existir para a pessoa. Aí a pessoa fala assim, eu não quero que você coloque uma foto de biquíni no Instagram. Aí a pessoa pega o celular dela, tá lá, ele só fica curtindo mulher de biquíni. Então se ele curte mulher de biquíni, é isso que atrai ele, e a mulher não pode fazer isso, ele para de curtir a mulher. E ela não entende o porquê. Ela vai ficando com raiva. E é natural que fique. Então, quando eu falo dessa castração, dessa obesidade, é num nível muito mais profundo do que índice de massa corporal. É sobre o quanto você abdicou da sua vida por outra pessoa, por medo ou por qualquer outro motivo. Tá? Então, espíritos menos evoluídos podem vir bonitos, podem alcançar grande dominação
E isso não significa que a beleza então seja um prêmio para quem já evoluiu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As dádivas fruídas são os frutos abundantes e opimos da sementeira produzida a suor e luta, mas com alegria feita de reconhecimento pela oportunidade de realizar algo dignificante, não apenas para si mesmo, mas que pode transcender o ego na direção de outrem, da comunidade. O pimo é de grande valor. Então, as dádivas, né, aqueles presentes, as consequências positivas que eu posso usufruir, são frutos abundantes de grande valor daquilo que eu semeei. E esta sementeira é produzida a suor e luta. Então, enquanto a sua mãe fizer o teu almoço, já com 30 anos de idade, você podendo sair de casa, só esperando se casar para sair de casa, para que a tua esposa ou o teu marido façam o teu almoço, não tem suor e luta. Não tendo suor e luta, não virá a sensação de dádiva. Então daqui a pouco você está de novo frustrado com uma sensação de infelicidade. Porque você acomodou-se. Se a pessoa fizer o que a tua mãe fazia, nada demais. Se ela não fizer, você começa a pensar que era melhor ter ficado na casa da mãe. Porque você não quer fazer. Foi um movimento de amor da tua mãe ou do teu pai, mas foi uma super proteção que te prejudicou. Porque nós vamos atrofiando naquilo que não utilizamos. É um exemplo claro aqui. Eu tenho hipermetropia, então a minha lente aumenta. O meu olho direito tem muito menos grau do que o olho esquerdo. Por quê? Porque quando o grau começou, ele era pouco. Só que eu não usava óculos, porque o meu olho direito compensava isso. Então eu olhava para a lousa na escola, eu tinha 10 anos, em 94. Eu olhava para a lousa na escola e eu conseguia ver o que estava ali, porque o meu olho direito estava enxergando. E como eu tenho hiperidrose, ficar com óculos me fazia suar muito, então eu não gostava. Uma coisa levou a outra e eu parei de usar óculos por 10, 15 anos. Como o meu olho direito compensava tudo, o esquerdo não estava sendo utilizado, então ele atrofiou. O que era 0,25 em um e 0,5 no outro, virou 0,25 em um e 2,5 no outro. E é isso que acontece com o nosso corpo. Se você fica brincando de saci pererê, pulando só com a perna direita, os músculos da esquerda vão atrofiar. Quando você tentar jogar o teu peso nele, você cai. Portanto, você precisa se manter em um constante esforço de não depender dos outros. Não atrofie emocionalmente porque a tua mãe faz por você. É um gesto de amor, mas ele é tóxico. Porque está matando você por atrofia. Quando essas pessoas deixarem de existir, você não saberá o que fazer. Então, o Dr. Leonardo, conversando com ele outro dia, ele me disse isso, o psiquiatra que eu às vezes indico. Quando você olha o número de homens de uma geração anterior, desta geração acima da nossa, nascidos dos anos 70, 60 e até alguns dos anos 80, quando a mulher morre, eles ficam perdidos. Morrem juntos. Ou eles vão morar com a filha, com o filho, ou eles se abandonam, a casa fica bagunçada, começa a beber, não sai mais de bar. Quando o homem morre, a mulher continua doando. Ela vai fazer artesanato, vai fazer crochê, ela vai se envolver em atividades, ela continua cozinhando, ela consegue seguir a vida. Porque eles atrofiaram. Eles se casaram lá com 20 e poucos anos, deixaram a mulher fazer tudo, quando ela se vai eles não sabem por onde começar. E ela, como sempre fez tudo, quando ele se vai não faz diferença não ser emocionalmente. Pelo contrário, até facilita, porque agora ela só tem que fazer para ela. Emocionalmente ela está em luto e triste porque perdeu. Mas nesse sentido prático, ela não precisava dele para quase nada. E eu tenho essa geração agora, dos nascidos nos anos 80, 90 e anos 2000, que não querem sair da casa da mãe de jeito nenhum. Vão mobiliando o próprio quarto, constroem uma edícula no fundo e não sei o quê, e quando conseguem sair também vão morar com outras pessoas, com outros adultos, nunca conseguem passar pela experiência de morarem sozinhos, porque acham isso angustiante. O ser humano que pensa tem deveres para com a vida, iniciando-a nas responsabilidades em relação a si mesmo, ao ato de viver e de sentir, de compreender e de amar.
Dessa maneira, a gratidão é também transcendência existencial, enriquecimento emocional e saúde comportamental, pela visão otimista que ultrapassa as barreiras do ego para se tornar significado motivador de plenitude. Se eu penso, segundo Joana, eu tenho deveres para com a vida. E eles se iniciam nas responsabilidades em relação a mim mesmo, no ato de viver e de sentir, de compreender e de amar. Tá? E para deixar claro, né? Eu não estou dizendo que não possa haver um acordo dentro de relações. Tudo é liberdade. Tá? Se você fala, olha, eu tenho dificuldade de limpar banheiro porque eu tenho germofobia, mas o meu marido não. Deixa o marido limpar o banheiro, você faz outra coisa, não tem problema. Dentro de um casamento não é um quartel. Tá? Vocês vão se ajudando. O problema é quando só uma pessoa faz tudo. E quando eu falo faz tudo, não é só cuidar dos afazeres domésticos, é lidar também com a questão emocional. Quando o marido tá puto, ele chega gritando e a esposa fica escutando. Não com ela, ele tá bravo. E ela escuta. Quando ela tá brava, ele não escuta. Ele não tem paciência. Então ela tem que lidar com a parte emocional dela, tem que lidar com a parte emocional dele, tem que lidar com a parte emocional dos filhos, enquanto ele não lida com a parte emocional de ninguém. Isso gera desequilíbrio e desarmonia. Aí quando essa pessoa está extremamente estressada, porque teve que lidar com a parte emocional de todo mundo, e essa outra vem e procura ela para sexo e ela fala que não, aí se eu não conseguir em casa eu vou ter que achar na rua, aí joga mais uma carga. E não percebe isso. Acha que a pessoa é fraca. Porque como ele não tem que lidar com a coisa, ele não tem consciência de quanto é. Na prática, vamos levar isso para um sentido material. Você só descobre quanto custa energia elétrica quando é você que paga a conta. Quando não é você que paga a conta, é adolescente, você liga o ar-condicionado, sai do quarto para ir comer e deixa a porta aberta gastando. O que é isso? Mas quando é você quem paga, aí você pensa, olha, essa torneira vazando aqui, ela está dando R$12 a mais de água. Aí você quer arrumar a torneira? Isso no sentido emocional é a mesma coisa. Se você não lida com isso, você vira esse cara ou essa mulher que, dane-se o outro, é coisinha, gente fraca, eu não gosto de gente fraca, vai fazer terapia. Ele é teu terapeuta, mas na hora que ele precisa, ele tem que ir fazer terapia. E você não faz terapia por quê? Mas eu não preciso. Claro que não precisa, joga em todo mundo. E ninguém joga de volta. Quando as pessoas começam a jogar de volta, você fala, eu não gosto disso aqui não, vou embora. É esse comportamento de fuga. Então eu não entro em contato. Quando Joana diz aqui, eu tenho o dever de assumir as responsabilidades que são minhas. Dessa maneira, a gratidão é também transcendência existencial, enriquecimento emocional e saúde comportamental. Eu compreendo. Eu sou grato pelo que eu tenho, então eu vou cuidar. Eu adoro meu corpo, agora deixa a minha esposa cuidar dele para mim. Eu adoro minha casa, mas eu não vou fazer nada por ela. Enriqueço emocionalmente e melhoro a minha saúde comportamental. Com melhores comportamentos, eu tenho melhores respostas. Porque eu passo a ter uma visão otimista, que vai além dessas do ego e torna uma possibilidade maior de alcançar a plenitude. Mais uma nota do expositor. Também no livro Psicossomática hoje, mas agora no capítulo 14.7.2, Psique e cura espontânea do câncer. É então possível que fatores mentais ou emocionais possam estar envolvidos em algum dos assim chamados casos inexplicáveis de regressão espontânea de um câncer? Fé, religiosidade e uma crença muito poderosa parecem ser os fatores comuns em muitos dos pacientes que mostram cura espontânea de um câncer. Entretanto, em alguns dos casos relatados, um incidente capaz de elevar emocionalmente o paciente parece ter precedido o início da remissão. Cura espontânea do câncer. O que o médico fala, eu não sei de onde veio isso, você tinha e agora não tem mais, teu câncer está regredindo sem motivo aparente. Qual que é o motivo aparente segundo esses estudos? Se eu tenho fé e uma força dessa religiosidade muito grande, isso ajuda. Mas um dos principais fatores é quando alguma coisa que eu considero muito positiva acontece comigo.
que é a pessoa que está lá com câncer e de repente o filho dela que não falava com ela há 15 anos vem. Pronto. Pode ser que isso comece o processo de cura. Tá? Essas reaproximações, as percepções, uma pessoa que se afastou de Deus porque o marido morreu, e aí na questão do câncer volta a se aproximar de Deus pela fé, pela cura, e aí reencontra isso e é uma situação positiva na vida. Tem um sonho com Nossa Senhora Aparecida, com Jesus, tem um sonho com Buda, com Alá, não sei. Ela de alguma maneira encontra algo que faz bem para ela, muda a alimentação, começa a visitar outras pessoas, começa a ir para grupos de apoio. Então isso é importante, isso é científico. O câncer pode ser curado por uma mudança no panorama emocional, e se pode ser curado, como nós vimos das neoplasias, também pode ser criado. Sou eu, como eu enxergo o mundo. Então não desista porque tem um nódulo. Não desista porque tem um câncer pequeno. Não deixe isso chegar a uma metástase. Pelo contrário, quando você receber um diagnóstico de algo que leve a essa ideia de um câncer, de um tumor, neste momento é quando você precisa encontrar força para que isso não cresça. Não morra no diagnóstico. Não morra no diagnóstico. Voltando em Joana, a evolução nele instala-se a partir do momento em que, discernindo entre o que aparenta e o que é realmente, permite-se esculpir a consciência harmônica da responsabilidade moral proporcionadora da saúde integral. Então, como eu venho falando aqui da evolução, a evolução se instala a partir do momento em que eu começo a discernir o que eu pareço ser e o que eu sou realmente. Quando eu me desiludo das imagens e mentiras que contaram para mim, porque você pensa, o cara parece ser, porque ele na verdade se acha mais do que é, mas tem gente que se acha menos do que é. A mãe ou o pai seguiram, o irmão seguiram dizendo, você nunca vai ser ninguém, você é feio, ninguém gosta de você, você é burro, você nunca vai ser alguém na vida. E você acha que isso é verdade? É uma mentira. Uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade. Essa mentira foi contada, você assimilou como verdade, isso desenvolve em você um complexo de tonalidade afetiva, um sentimento de inferioridade ou de superioridade, um sentimento de rejeição. Então, você consegue um trabalho, mas fica com a sensação de que vai ser demitido o tempo todo. Aí não produz. Você consegue pessoas que se aproximam de você, mas fica com medo de cometer um erro e elas te abandonarem. Aí se anula ou se molda. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso. Se não fosse a cor da tua pele, se não fosse a sua genitália, se nós vivêssemos em um mundo onde só o campo mental existisse, a maioria desses medos que você tem existiriam? A maioria está conectada ao corpo. Porque o corpo é o que determina como a sociedade vai te tratar. Então, se você nasce com uma pele preta numa sociedade racista, você nunca vai conseguir se sentir do seu real tamanho. Porque os olhares te julgam. E depois de um tempo, você começa ou a não encarar mais o olho das pessoas porque está sendo julgado, ou a desenvolver raiva para encará-los porque quer confrontar. Mas não há harmonia, nem em um nem em outro. Ou você precisa se defender ou se esconder. E este espaço altera a maneira como você se relaciona com o mundo. Mas nós não somos o corpo físico. Nós somos o espírito. E o nosso espírito não tem essa forma. O teu corpo, acima do peso, abaixo do peso, tuas juntas doendo, elas não estão dizendo que o teu espírito está doente. Elas estão dizendo que emocionalmente você está ingerindo mais ou menos do que precisaria, seja de comida ou de afeto. É para te ajudar a enxergar o que precisa ser modificado. O corpo é a materialização para te ensinar o que você não seria capaz de ver se não houvesse a forma física. Então, ao mesmo tempo, ele é uma punição e um prêmio.
Se você não consegue olhar para o seu corpo, ai, minhas rugas na mão, essas manchas aqui, e quer tirá-la fora, você não vai conseguir se conectar à tua essência. Essa proposta de Joana é para que você olhe para você como você é. Olhe para você com 60 anos de idade ou com 15 anos de idade. Olhe para você 150 quilos acima do peso ou 18 abaixo. Olhe para você com uma estatura de 1,50 m ou 2,05 m. E tente entender o que isso comunica para você de aprendizado. Mas não deixe isso determinar a maneira como você vai se relacionar com o mundo e a maneira como você vai se sentir. Porque essa é uma força muito poderosa de destruição, de diminuição da imunidade e do aumento da propensão e criação de doenças. É uma resposta do corpo para te mostrar o que precisa ser modificado. Então, quando há essa harmonia, porque eu entendo o meu real tamanho, eu também consigo ir no caminho de uma saúde integral. Saúde integral é uma saúde que abrange tudo. Teu corpo, tua mente, teu espírito, socialmente, financeiramente, porque você encontrou um equilíbrio harmônico. E para fechar, no livro Psicogênese das Doenças Mentais, no capítulo 4, a importância do inconsciente na psicopatologia, Jung diz o seguinte aqui nessa última nota do expositor. A pessoa mentalmente desequilibrada tenta se defender contra seu próprio inconsciente, lutando contra suas influências compensatórias. O resultado dessa luta é um estado de excitação que provoca, por sua vez, uma grande desarmonia entre as tendências conscientes e as inconscientes. Os pares de oposição se separam e a consequente cisão conduz à doença, pois o inconsciente começa a se sobrepor violentamente à consciência. Então, o mesmo Jung que diz, aquilo que eu não resolvo em mim, eu encontro como destino. O seu inconsciente, é isso que Joana disse, são as memórias registradas de todas as tuas vivências. Se você não consegue viver a sua realidade, porque fica vivendo personas para agradar os outros, para fugir dos outros, ou para tentar ser mais ou menos do que é, isso gera uma cisão. Esta cisão faz com que o seu inconsciente comece a invadir. E aí é por isso que você não entende a insônia, por isso é que você não entende o ataque de ansiedade. Aquilo que você não consegue controlar ou compreender é aquilo que não é consciente para você, portanto é inconsciente. Quando você está tendo sintomas que não fazem sentido para a razão, é porque o teu inconsciente tomou a frente. E se ele tomou a frente é porque ele sente que você não agiu com responsabilidade naquilo que deveria conscientemente. Você de alguma maneira mentiu ou se omitiu, para mais ou para menos. É importante saber o seu real tamanho. É importante aceitar o seu real tamanho. É importante ouvir de coração e mente aberta tudo isso que foi colocado hoje, sem sentir melindre, sem sentir repulsa, sem sentir raiva, ou em sentindo essas coisas, identificá-las e se perguntar por quê? Por que eu não gostei quando o Victor falou de traição? Por que eu não gostei quando o Victor falou de obesidade? Por que eu não gostei quando ele falou de morar na casa da mãe? Isso é sobre você. Isso aqui não é um julgamento. Isso aqui não é uma metralhadora fazendo você sentir culpa, ou como algumas pessoas dizem, um tapa na cara. Isso aqui é um espelho. Isso aqui é uma câmera de alta definição virada para você. Então medita por que te incomodou, por que te motivou. E isso vai te fazendo compreender quem você é. E em sendo quem é, o teu inconsciente não vai precisar intervir. Próximo encontro, 29 de outubro. Começaremos o capítulo 9, a Psicologia da Dignidade. Gostaram? Espero que sim. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje, pelo fortalecimento, pelos comentários deixados aí. É muito importante para mim e para o crescimento do canal quando vocês deixam comentários e curtem o vídeo, tá bom? Até o próximo sábado, então, quando falaremos sobre psicologia da dignidade. Grande abraço e muita paz.